Hoje nós vamos conversar com a doutora Giovana Pata. Ela se formou pela Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic, em Campinas, e recentemente fez entrevista para o programa Advanced Education General Dentistry pelo Cleveland Dental Institute. A doutora Giovana é aluna Dr. Dream e ela conta nessa nossa conversa como a plataforma Dr. Dream ajudou ela nesse processo. Clique no link da descrição abaixo e seja um aluno Dr. Dream. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tocar o sino de notificação, deixar uma mensagem e participar das discussões do nosso canal. Olá, pessoal! Hoje nós temos aqui uma convidada. Ela é recém-formada e está se enveredando no caminho da odontologia aqui nos Estados Unidos. Eu acredito que da maneira mais correta. Doutora Giovana, muito prazer. Prazer é meu, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você. Poxa, que legal. Bom, como você passou, eu sempre peço uma informação prévia, né, do background, e você disse que você terminou a faculdade não tem muito tempo. Eu terminei em dezembro, tem 2 meses que eu terminei. Muito bem. Dezembro, e você fez a faculdade onde? Eu fiz na Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas, Ah, ok. de 2017 a 2020, aí terminei Sim. em dezembro. Pô, que legal. Eu tenho alguns colegas que fizeram especialização lá na São Leopoldo. Eles têm um espectro de especializações muito grande, é muito legal. Sim, sim. Eu acredito que até que o curso em si de odontologia, ele não deve ser muito antigo. Ele tem 14 anos, eu era a turma 14. Você é da turma 14, então, Exato. porque quando eu soube esse meu colega que fez, eu acredito que bom, ele fez periodontia, mas, na época eu realmente não lembro da graduação propriamente dita, mas é muito legal, porque você vê Uhum. como é que eu posso dizer, a experiência que eles têm dentro da pós-graduação, conseguir trazer isso para a graduação propriamente É dita. muito legal. A faculdade começou com as só especializações, né. E Sim. aí o MEC estipulou que teria que ter a graduação, aí começou a graduação. Então é muito legal que todos os professores da especialização são nossos professores Ah, da graduação, né. não, isso é muito legal mesmo, porque Legal, traz o conhecimento da especialização, podendo agregar ainda mais o conhecimento para os alunos. com certeza. Você é originária da região de Campinas? Não, Ó, eu nasci e cresci em Rondônia, bem olha, longe. nossa, Rondônia, Eu sou do norte. poxa, que bacana. Quando eu tinha 12, eu sempre vinha e ia para cá, porque minha avó morava aqui desde que eu era muito pequena. Então E meus pais me criaram metade aqui e metade em Rondônia, eles e quando sempre você fala aqui, é em Flórida. na Flórida, ok, na Isso, Flórida. Não, legal, então você sempre fez essa ponte entre Rondônia sempre, e aqui? sempre. Tinha anos que eu ficava 6 meses aqui e 6 meses no Brasil, porque Nossa, meus pais queriam que eu crescesse nas 2 culturas. sim, que bacana. E aí quando eu estava no high school aqui, que eu tinha Aham, mudado de vez, com 12 anos eu mudei de vez para cá com a minha mãe. Aí aham. quando eu entrei no high school, eu sempre soube que eu queria odonto, nunca quis outra coisa. Olha, que legal. E aí eu decidi que eu queria fazer no Brasil de vez, porque no Brasil tem essas vantagens, né. Ficaria perto do meu pai, que é dentista também no Brasil, e Muito bem. aprenderia com ele, Aham, sem contar a economização de tempo, de sim. dinheiro também. Aham, E aí sim. no high school eu decidi voltar para o Brasil, terminei o ensino médio e passei na faculdade. Aí fui para Campinas justamente só pela faculdade. Só para faculdade. Então, seu ensino médio você terminou em Rondônia, de Rondônia vestibular, vestibular Campinas, de Isso, Campinas para cá, Campinas direto. pra cá, vim direto. Muito bem, muito bem. Mas, bom, você teve alguém na sua família, conhecido, amigo, bom, seu pai, claro, te influenciou para começar na odontologia, mas, e buscar odontologia aqui nos Estados Unidos, como é que foi essa sua ideia? Então, como eu te falei, eu sempre vim para cá, eu tinha muito acesso aqui, então eu Uhum, sempre soube que eu queria mudar para cá, antes tá. mesmo de escolher uma profissão. Ok. E aí quando eu escolhi a profissão, aí é que eu tive mais certeza ainda, né. Aham, Meu pai tem uma clínica no Brasil que é muito bem-sucedida, graças a Deus, só que eu sempre
queria a qualidade de vida que aqui me oferece, e Tá. no Brasil não, principalmente no norte, Sim. que Aham. é bem diferente, né, do sudeste e sudoeste. Então, foi aí que eu decidi e conheci o Dr. Dream também, que me incentivou muito mais. Muito legal. Eu queria até chegar nessa parte mesmo, porque você como aluna do Dr. Dream, eu acho que vai ser legal você poder contar um pouco da sua experiência, de como que Claro, a, a equipe te ajudou e te orientou nesse processo. Eu queria então, bom, isso é mais por curiosidade pessoal também, porque eu acho muito bacana. No Brasil, infelizmente, a gente não tem um contato muito grande entre todas as regiões. Acho que é um pouquinho exato. diferente daqui nos Estados Unidos, porque eu particularmente cresci em São Paulo, São José dos Campos. É uma região que fica no Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro. A gente está assim, mais ou menos no meio do caminho e a gente fica muito restrito naquela bolha, naquele mundo ali. E a região que você cresceu no norte do Brasil, você, claro, teve a sua vida ali entre os Estados Unidos e lá, mas o que que você viu de diferente que você sentiu no momento que você deixou o norte e foi para Campinas, que é uma cidade enorme, uma cidade grande, né? Como Muito foi isso? diferente. Olha, eu sou suspeita, porque eu sou do norte, mas eu sou apaixonada. Eu Sim? acho que eu sou de Ariquemes, uma cidade do interior, 200 Uhum. quilômetros da capital de Rondônia. E lá, se você conversa com as pessoas, a maioria realmente não é de lá, não é nascido lá. Ah, Meu pai, por exemplo, minha família inteira, a metade é de Minas, a metade é do sul. ok. Então, tem muita gente que Aham. migrou para lá depois de um tempo e começou a trabalhar lá. Então, lá eu vejo muito trabalho, muito trabalho. Área Uhum. médica, área odontológica, tudo. Lá tem é, de tudo que você pensar tem. E Olha. você tem uma população muito diferente. É igual eu tô Aham. te falando, na minha cidade tem muita gente que veio de fora. Sim. Em Porto Velho, que é a capital, você já tem muito acesso aos ribeirinhos. Em Tá. Manaus, que eu tenho família em Manaus e acabo indo muito para lá também, é assim. Aham. Então, eu acho que você vê uma diversidade muito maior e você vê um Certo. Brasil muito mais a fundo. Ok. Você vê o Brasil de uma forma que os americanos veem, sabe? Que interessante isso. Olha Então só. é muito legal. Meu pai e meu tio, que é médico, eles faziam muitas ações com os ribeirinhos. Sim. Então eu tive a experiência disso também. E Aham. para mim foi uma coisa que me marcou para sempre. E Claro. engraçado, porque eu sou do norte, eu não tinha visto isso na Hum, área da saúde, entendeu? sim. Então, a gente tem a oportunidade de atender crianças indígenas que nunca nem viram médico, não viram dentistas. Então, eu Aham. acho que isso é uma coisa que é muito difícil a gente achar mais para a região de São Paulo. Tem, Sim. claro, com Aham. certeza. Aham. Mas aqui no norte você vê de uma maneira muito ampla. Isso de fato aconteceu. Eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens, missionárias junto com a minha igreja em São José, e eu fui pro Tocantins, numa região extremamente remota na época, que a gente precisava para poder chegar, foi uma viagem de ônibus até Goiânia, e depois de Goiânia eu andei ainda mais 6 horas de ônibus para chegar numa comunidade menor, e dessa comunidade até onde a gente foi quase 1 hora de avião, sabe. Então, realmente um lugar bem remoto para poder fazer o atendimento clínico da região, da população ali. Então, eu acho isso muito, nossa, muito bacana, muito recompensador. Você tem contato com pessoas realmente que trazem dentro delas puxa, um espírito de gratidão tão bacana, sabe, realmente é aquele tipo de coisa que não tem preço. Exato. E é uma coisa que eu sempre digo: se você não entende o sistema SUS, Uhum. vai para o norte que você começa a entender e valorizar mais ainda. Poxa, que legal, legal ouvir Porque isso. se Puxa você vida. vê as reportagens que está tendo agora, por exemplo, da vacinação de Covid, Sim. as dificuldades que os agentes de saúde estão enfrentando para vacinar as tribos indígenas é coisa de outro mundo. Aham. Então é muito legal. Você vê um espectro muito diferente, uma coisa que você não vê aqui, Sim. entendeu? E no Brasil é difícil de você ver em algumas regiões. Bom, Então, você estava no estado norte, assim, norte ao quadrado, norte quase chegando no é, lá, né.
E Rondônia faz divisa com a Bolívia. exato, então, você estava, assim, mais próxima da Bolívia também, ou você disse que estava a 200 quilômetros de Porto Velho? É, que é a capital. Isso. Aí Porto Velho você já vai subindo para Guajará, né, e já faz divisa com a Bolívia, mas é pertinho da Bolívia, você vai de Ah, carro. e você habla espanhol também? Portunhol. Sou muito Nossa. forjada nisso aí. Não, 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 eu tenho uma colega que trabalha comigo, ela é boliviana, em É, Cochabamba. Mas é só só por curiosidade mesmo. não. Então, bom, você fazendo essa ponte que você, fez a sua praticamente sua vida toda entre os Estados Unidos e lá, você acabou se destacando pelo fato de falar inglês. Como é que foi isso? É, é, eu sempre falei, eu não lembro de não falar. Ah, ok. Quando eu era criança, quando eu nasci no Brasil, aí quando eu fiz 2 anos, eu não entrava na escola ainda, então meus pais me colocaram numa escola particular de inglês. Então eu Ok. aprendi a ler e escrever e me alfabetizei na escola de inglês, não foi Olha na que escola legal. normal. Sim, Aí depois que eu entrei na escola, então eu não lembro de não saber, eu sempre soube. você sempre soube. Porque isso também eu acredito que tenha feito uma diferença muito grande para você na faculdade. Muito, muito, fez uma diferença imensa na minha vida, né. Eu Sim. não, igual eu te falo, eu não sei te dizer o que seria se eu não falasse. Aham. E a São Leopoldo, não é puxando sardinha, mas é de verdade, ela é Não, mas pode eleita puxar, não tem a problema. faculdade particular, a melhor faculdade particular do Brasil. A Aham, gente tem diversas coisas que outras faculdades não oferecem, por aham. exemplo, às sexta-feiras a gente faz inglês, todos os alunos são obrigados. Olha, que legal. E como eu tinha proficiência, eu Aham. chamada era a sala profissional. Então a gente aprendia os conteúdos da odontologia, só que em inglês. Nossa, que bacana Então isso. isso foi muito legal e me ajudou muito. Agora que eu estou estudando para o boards, eu vejo o tanto que me ajudou. Eu fui estudar histologia e eu lembrei tudinho do meu professor explicando. Tipo assim, me acelerou Meu, que em bacana vários isso. níveis. E A isso é faculdade para todos os alunos, para todos os alunos, é obrigatório. Aí você e faz uma prova e eles te colocam no seu nível, entendeu? que bacana. Então é Olha muito, só, muito legal. A faculdade também, eles priorizam muito a área clínica. Então a gente tem a clínica integrada desde o primeiro semestre da faculdade. olha só. Então a gente teve, foram muitas coisas aceleradas, assim, que me acelerou muito no quesito de eu não passar tanto perrengue, sabe? Ok. Não, poxa, isso é ótimo. Eu realmente não fazia ideia, A São porque Leopoldo é eu muito eu legal. tive, eu cresci sempre ouvindo dos meus pais que era importante aprender inglês. Sabe, porque o meu pai ele fez pós-graduação aqui até na época que eu nasci, mas logo depois, a gente voltou para o Brasil, então eu vivi a minha vida toda no Brasil, até então eu ter decidido vir para cá. Mas ele sempre falou: "Preciso estudar inglês, preciso estudar inglês", e isso acabou fazendo diferença, me ajudando muito na faculdade, porque por conta de, leitura de artigo, eu acabei até fazendo um pouquinho de dinheiro fazendo tradução para professores que faziam mestrado, doutorado de artigo científico, sabe. Quando na época não tinha ainda o Google Translate, então eles falavam: "Olha, se você traduzir isso aqui, eu pago tanto". Eu cheguei a ganhar um kit de pério por ter ajudado um professor meu Legal. na como é que fala? No trabalho final dele de mestrado, Uhum. sabe. Poxa, foi ótimo. Então isso O inglês me abriu muitas portas também, e especialmente porque eu fiz pesquisa durante a faculdade. sim, E quem faz pesquisa sabe que é é, artigo, todos são é. em inglês. Uhum, Tudo que você vai fazer é em inglês. sim. Então, me deu muita oportunidade, porque eu tive a oportunidade de apresentar em congressos internacionais, eu fui para o Canadá. Olha, que Então, legal. se eu não falasse inglês, isso com certeza não teria acontecido. Então, para Uhum, mim, abriu portas, assim, vários professores me convidavam para fazer parte das pesquisas deles, como sim. coautora, tal, 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 por isso, pela ajuda no inglês. Então, isso Nossa, Giovana, eu que te entendo, legal e isso. também me abriu muitas portas. Poxa vida. Então você disse que terminou a faculdade Uhum. em dezembro, Isso. e como é que foi esse último ano para você de quarentena? Então, a São Leopoldo foi a primeira a fechar, né, falar que não ia, foi em março, no comecinho, porque o primeiro caso de Campinas foi uma aluna da faculdade. É mesmo? Nossa, olha Foi. isso. Então nós fomos os primeiros a fechar e nós fomos os primeiros a retornar também.
Ok. Porque a faculdade priorizou os últimos anos, né? O último ano de medicina e de Aham. odonto. Falou, não, eles têm que terminar e os outros anos a gente vê como faz depois. Ok. Então, a gente parou em março, ficamos online até dia 2 de agosto. No Ok. dia 2 de agosto a gente voltou, aí foi Uhum. clínica todos os dias, de segunda a sábado, Aham. e repomos tudo. A gente acabou Conseguiu fazendo impor tudo? maior, Olha, a gente conseguiu fazer uma grade horária maior do que já era nossa, de tanta clínica que a gente repôs. olha só. E aí formamos no tempo certinho, Que bom. Nossa, isso é graças a Deus. ótimo. Foi muito bom, Não, eles você vê não souberam. só você vê isso também, não só o empenho dos alunos, mas também a disposição do não, é o contrário, né, você vê não só o empenho dos professores, mas também a disposição dos alunos em Foi poder muito concluir isso Foi um a trabalho muito em tempo. conjunto, assim, os professores, eles se desdobraram em 10, a maioria que tinha clínica particular, eles abriram mão durante esse Olha semestre, né, para isso, dar aula pra gente 24 horas praticamente. que coisa Então, legal. isso foi sem dúvida, sem comparações, Agora, como até é que é são 4 ou 5 anos lá? 4 anos. 4, como é que é um 4º ano de odontologia online? Olha, frustrante. Muito frustrante, mas eu acho que, assim, eu não me frustrei tanto, porque, igual eu disse, a gente começou a ter clínica muito cedo na Ah, faculdade. ok. Aham. Então a gente já tinha feito muitas coisas. A gente já tinha feito a São Leopoldo é a única no Brasil que deixa os alunos fazerem a cirurgia de implante. Então a gente já tinha feito implante, Olha, que a gente bacana já isso. tinha feito prótese, a gente já tinha feito tudo. Tudo. Então, tipo assim, a gente só ficou muito chateado porque a gente ia passar os últimos meses que a gente tinha para treinar, porque a Aham. faculdade, querendo ou não, é um treino. A gente tá lá com um Sim. mentor que, se a gente fizer alguma coisa errada, vai te orientar, né? Aham. Tá Sim. segurando sua mão. Então, isso deixou a gente muito inseguro. Mas isso foi até agosto. Depois que Ok. agosto voltou, a gente conseguiu tirar toda essa insegurança, o medo, a angústia que a gente estava. E foi Poxa, que melhor, legal. muito melhor que a gente esperava. Pô, grande vitória, hein, para todo mundo. Classe grande a sua? Turma grande? A gente começou com 60, terminamos com 36. Puxa, olha isso. Então, as turmas são pequenas lá. Foi um corte grande. É, Poxa, quase bem quase grande. metade da turma foi embora. Mas Foi praticamente metade. olha só. Bom, mas o que importa é agora, E certo? E você mencionou a respeito do Dr. Dream, certo? Como que você conheceu o Dr. Dream? Então, numa palestra da minha faculdade, a gente tem uma jornada, né, que a gente tem várias palestras, e teve palestra do Maxillofacial Surgery. Sim. E aí, assisti uma palestra deles que mencionaram o Dr. Dream. Isso tudo foi Ah, durante a quarentena. Aí eu sim. conheci o Dr. Dream por isso. Ah, Aí que no mesmo dia eu bacana. já olhei o site, eu nem pesquisei muito. A minha mãe falou, Giovana, pesquisa mais. Assim, eu falei, não, vai, vamos logo, vamos fazer isso. E aí fiz meio uma loucura, eu nem tinha lido nada direito. Eu falei, Aham, confiei já. E aí comecei durante a quarentena. sim. E aí o meu plano sempre foi aplicar esse ano de 2021, né? Esperar se eu terminar a Ok. faculdade, eu nem pensava em aplicar ano passado. Aham. E aí, com a mentoria deles, a ajuda deles, várias oportunidades surgiram e aí eu apliquei para Saint Vincent. Foi a única que eu apliquei. Você só aplicou para uma? Foi porque eu não tinha boards, eu não tinha TOEFL, não tinha nada. Ah, Eu ok. tinha um TOEFL tem anos atrás, assim, eu tenho que Aham. fazer porque ele já venceu, né? Expirou. Sim. E aí, por causa da pandemia, né, a Saint Vincent anunciou que eles não iam pedir o boards e Olha, não ia pedir o TOEFL para entrevista. ok. Eles, entendeu? A partir do momento que você passasse, se você fosse aceito, durante a residência você teria que fazer. Você faria então. Eu Puxa, descobri isso 3 semanas antes de dar o deadline, olha o isso. prazo. Então eu fiz tudo em 3 semanas. Fiz o meu currículo, minhas cartas, as cartas de recomendações, tudo eu fiz em 1 semana e meia, para Espera te aí. dizer a verdade. Você conseguiu carta de recomendação do Brasil nesse período pequenininho? Poxa, isso Uma é semana e ótimo. meia. Meu, imagina só. Nossa, foi. Eu nem dormi, foi 1 semana que eu não dormi. Eu só fiz tudo assim, ó, acelerado. Aí mandei o meu histórico da graduação para o ICI para fazer a Sim. avaliação. Aí depois, nossa, foi assim. Eu lembro que eu falei com o Michelle, com o Christian, falei, gente, vocês acham que deu tempo? Eles falaram, olha, eu nunca vi alguém fazer nesse tempo. Eu não vou dizer que é impossível, mas eu acho Aham. muito difícil. Eu falei, eu vou tentar. Eles falaram, então tenta. Bom, mas agora então a gente já sabe que dá.
Deu, mas eu não recomendo. Eu fiz mesmo porque eu queria mais conhecer sobre o processo, sabe? Eu Ok. queria ver como que eram essas cartas de recomendações. Eu falei assim, Ah, sim. então minha mãe falou, Giovana, aplica, ou mesmo se você não aplicar, tenta fazer tudo, porque pelo menos Uhum. você já conhece o processo, né? Cada Claro. etapa. Então Aham. foi muito importante para mim, porque nas minhas próximas aplicações eu já vou estar mais acelerada. Claro, mas isso se precisar de próximas aplicações, É, né? tomara. Não, mas eu acho isso, poxa, só por você ter falado de tudo que você passou nesse último semestre de faculdade, o que vocês conseguiram condensar. E, poxa, não tem que falar, tem que ir atrás e realmente Rala. mergulhar de cabeça, E com o né? TCC, tudo isso no meio ainda. Isso, Que no você ainda Brasil precisou ainda tem. apresentar, além da clínica toda, ainda teve o TCC que você Sim. precisou apresentar. Ixi, E o meu TCC era da pesquisa, né? Então eu tinha que estar na faculdade para terminar as minhas amostras. Ah, aí foi mais loucura ainda. você fez em que área o seu TCC? Eu fiz sobre terapia fotodinâmica na endodontia. Olha que bacana. É, endodontia é uma área que me atrai muito, de fato, gosto mesmo. E eu me lembro quando eu estava no Brasil ainda, eu trabalhava com um dentista que estava fazendo uma pesquisa com laser Uhum. para esterilização de canal. É isso, é a minha pesquisa também. Então ainda tem área para poder atuar dentro disso. Poxa, é Com bacana. certeza. É muita física. Muita física. Muita. Teve uma hora que eu falei, gente, parece que eu tô fazendo engenharia, É. mas continuei indo. Eu tive a oportunidade de conversar com um professor de Oklahoma, o doutor Flores, e ele tinha uma empresa de engenharia em São Carlos, dentista, trabalhando com engenharia, assim, uma coisa completamente fora do que a gente imagina. Mas eu acho isso muito legal, muito válido. É maravilhoso. Na minha sala eu tenho um colega que ele fez engenharia mecânica, atuou durante uns 5 anos e decidiu fazer odonto. Olha isso. Então, em algumas áreas específicas, ele era anos-luz na frente de qualquer um. Eu Eu lembro que imagino. ele ajudava os professores, todo mundo que tinha problema com qualquer coisa corria nele. Então, é muito legal. Eu achava isso demais, assim. Mas porque você realmente começa a ter aquela ideia de pensar fora da caixa, né? Think outside of the Exato. box. E você começa a usar o conhecimento prévio que você tinha, aplicando para aquilo de novo que você está usando. Olha, não E tem. ligando duas coisas totalmente diferentes, mas que uma depende da outra, porque a odontologia depende muito da engenharia, né? Sim, e muita Então, gente não se dá conta disso. é. Eu mesmo, se eu não tivesse visto isso do meu lado, assim, de perto, assim, às vezes, talvez eu não daria tanto conta quanto eu dou hoje, Mas, mas é mas, muito mas legal. isso é mesmo. Eu tive a oportunidade de fazer ortodontia e chega a um determinado ponto da ortodontia que é prática, é física, é Exato. movimento, é aplicação de força e você achando que vetor, força normal, componente de força, é coisa que você nunca mais ia ver na sua vida, você está vendo ali todo dia e fazendo aplicação daquilo literalmente na sua frente, na boca do paciente. Meu pai é orto. Ah, ok. Eu sempre tive pânico de orto. Aí, quando eu comecei a fazer pesquisa, eu lembro que eu liguei para ele desesperado, só tinha conta, ele falou, você tá pagando sua língua agora. Ah, Mas a prótese também, né, envolve sim. muito isso, meu Não, Deus. demais, demais. É muito legal mesmo você ter uma noção muito maior. Com certeza. Agora, com relação ao seu preparo propriamente dito, para fazer a sua aplicação, que parte você sentiu mais dificuldade? Eu sei que o seu período foi curto, né? Em 3 semanas você conseguiu condensar tudo, mas que parte que você sentiu mais dificuldade na elaboração do seu preparo? Eu acho que para fazer a carta do personal statement, a sua Uhum. carta, você tem que ter muita delicadeza. Porque a Ah, partir do momento que você chega, às vezes você pode ser muito corny, sabe, puxar muito uhum, sardinha para você mesma, ou você pode se diminuir. Então, uhum, para mim foi muito delicado, tanto que eu tive várias opiniões, porque eu aham. nunca achava a carta ideal, sabe. Ah, ok. Você É, chegou a fazer a usar alguma como modelo ou não?
Então, eu vi alguns modelos, assim, na internet, mas não usei muito. Eu dei um Uhum. pouco de sorte também, porque o meu namorado, ele é médico aqui, ele é americano. Ok. Então ele já passou por esse processo. Ah, ok. E durante o college ele trabalhava como auxiliar avaliando as cartas de aplicação. Nossa, mas então você teve uma ajuda, Eu assim, tive fora do uma ajuda comum. muito boa, muito específica. Olha E que legal. aí eu fiz assim e tal, ele me ajudou, aí no final eu ainda estava insegura. Aí eu falei assim, aí o Michel falou da Julia Kirst. Aham. Aí eu Sim. falei: "Gente, por desencargo de consciência eu vou fazer a consultoria com ela, porque para Aham. depois eu não me culpar, né". Claro. Aí liguei pra ela, falei com ela, ela falou: "Olha, sua carta tá pronta, não tem muito o que eu fazer não". Olha que legal. Aí ela me passou pra uma secretária dela pra fazer uns ajustes, tipo, pequeno. Acabou que eu nem fiz a consultoria de propriamente com ela. Ela falou assim: "Ai, nem compensa eu pegar". Eu falei: "Ah, então tudo Aham. bem". Poxa, que Mas bacana. foi sem igual, ela foi maravilhosa comigo, É, ideal n eu pra esse tive processo. eu tive a oportunidade de ver o trabalho dela, não conheci ela bom, para dizer a verdade, eu não conheci nem o doutor Michel, nem o doutor Christian pessoalmente, esse a gente se conversa muito online, mas é interessante porque a gente, puxa, se conhece já tanto, já sabe como o outro pensa, e eu falo que só falta realmente a gente se encontrar fisicamente. É, porque cria um vínculo, né. Sim, sim. Agora, o trabalho da Júlia realmente é, assim, fenomenal. O que Foi muito ela o bom que pra mim. ela agrega em termos de qualidade e conteúdo é sem igual. E foi muito legal, eu achei da parte dela também, porque ela pegou a minha carta, ela leu, ela viu, ela falou assim: "Olha, o meu serviço vai ficar muito caro para pouca coisa para você. Então eu vou Uhum. te passar pra minha assistente". Então, tipo assim, ela teve esse cuidado, sabe, eu acho que Poxa, isso é muito importante, porque não é qualquer profissional que teria. não, com certeza. É assim, integridade, honestidade, Exato. sabe. Eu acho Foi isso. muito bom, foi muito legal. A assistente dela, a Bela, também me ajudou com o Uhum. meu currículo, a montar o meu currículo Sim, inteirinho. sim. Porque Bom, eu tinha montado, mas estava meio desmantelado. ok. Aí ela foi e ajustou tudo, então foi muito legal. Poxa, que bacana. Você bom, é claro, você não tem, assim, essa, experiência clínica ainda. Não. Você acha que isso pode ser algum problema? Você chegou a conversar isso com o doutor Michel, com o doutor Christian? Como que Então, como que você está nesse aspecto? eles falam muito dos perfis que tem, né, de Sim. aplicantes. Então Uhum. eu lembro que no começo eu estava muito insegura quando, tipo, mencionaram para eu aplicar para o ADD, porque para Aham. mim, meu único caminho seria o Advanced Sending, eu não Ok. teria outro lugar. E eles falaram: "Não, não é assim". Então, eles me deixaram muito segura em relação: "Olha, o seu perfil é um perfil único, você pode não ter experiência clínica, mas você tem experiência com o público, você já atendeu várias pessoas de diferentes espectros, Uhum. você fala 2 línguas, você cresceu em 2 culturas". Então eles me acalmaram em relação a isso. Ele falou assim: Sim. "Beleza, você tem uma desvantagem, mas você tem várias vantagens". Aham. Então isso me deixou um pouco, me deixou não um pouco, né, me deixou muito mais segura. Eu acho que isso é muito importante, Giovana, lembrar também, você mencionou. Eu não sei se é coisa de sul-americano, brasileiro, de latino, às vezes colocar só aquilo que não a a gente não vê as qualidades e acaba dando muito mais importância para aquilo que não é tão Exato. tão tão elevado. Era isso que eu tinha no começo, assim, sabe. Depois Aham. que eu entrei, depois que eles começaram a conversar comigo e falaram, eu falei: "Gente, é verdade, eu estava É, viajando mesmo". é. E foi muito legal. Eh, Uhum. na entrevista eu lembro que eu chamei muita atenção por causa disso, e o fato que chamou muito a atenção deles sobre mim foi a minha idade. Ok. Eu lembro que então eu tinha essa preocupação e na entrevista eu fiquei nervosa, assim, por causa mais disso. Você diz a entrevista na St. Vincent? Isso, no dia da Então, entrevista, você fez a entrevista ao vivo ou online? ao vivo. Oh, poxa, que bacana. Foi ao Porque vivo, eu tive que vir do Brasil correndo, eles me mandaram o convite pra entrevista uma semana antes. aham. Aí eu Aonde que qual é a localização da St. Vincent? É em Cleveland, né, em Ohio. Ah, tá. Nossa, então você saiu da sua zona de conforto da Flórida e foi para Cleveland, ok. Sofrer. Não, porque Estava no Brasil ainda, né, na sim, faculdade, eu
estava repondo clínica, aí eu conversei com a minha coordenadora, ela que me deu uma carta de recomendação, inclusive Legal. muito sortuda com as cartas de recomendação. Aham. Aí ela falou: "Não, você vai, pode ficar tranquila, vai". Olha, Aí que eu legal. vim correndo, fiquei uns 3, 4 dias, Aham. é longe, né. É Aí longe. eu vim pra Flórida, porque minha mãe mora aqui, fiquei um dia Sim. com ela, fomos pra Cleveland e depois voltamos. É isso que eu ia perguntar, se você tinha sido acompanhado. Bom, com mãe não tem companhia melhor, né. É, Real não, realmente. Agora, isso que você falou com relação à idade é interessante também, porque, você tem 22, você falou. Então, 22 anos geralmente é a idade que os alunos de odontologia estão entrando no primeiro ano exato. da faculdade. Foi E por vo isso que deu um baque, eu acho. e você chegar para poder fazer uma pós-graduação com essa idade, você realmente vai ser um pontinho fora da curva, É. sabe, um negócio assim. E como é que foi a recepção deles quando você chegou? Como é que conta um pouco do momento da entrevista quando você chegou lá. A gente ficava numa sala de espera, né, e eram 25 alunos que estavam Ok. sendo entrevistados. Alunos não, profissionais. Aham. Aí, eu lembro que eu entrei, aí os residentes conversavam com a gente, o pessoal da banca conversava um pouco, explicava como que ia ser, porque tinha o bench test. Então, a metade da turma Hum, faria o bench test primeiro e a outra metade a turma, e assim ficou. ok. Aí, eu lembro que a secretária falava com um por um, para pegar nosso nome e tal, ver se estava tudo certinho com a aplicação. Eu lembro que a Uhum. secretária olhou para mim e ela falou assim: "Quantos anos você tem?" Aí eu falei: "Eu tenho 22". Ela falou assim: "Ah, então tá bom", porque chegou, eu assustei. E aí, quando você olhava para a sala de espera, dava uma diferença muito grande, porque eu sou nova, mas pessoalmente eu tenho um cara que tem 14 anos, então é pior ainda. Aí, aí eu lembro, e eu estava sentada esperando a minha vez de ser chamada para entrevista, e os residentes iam falar comigo: "Quantos anos você tem?" O tempo inteiro. A cada 5 minutos eu falava: "Gente, eu não aguento mais, eu quero ir embora, eu não quero nem ser entrevistada". Eu falei: "Eu vou embora, já chega, acabou pra mim". Aham. Aí, e o que eu via também é que a maioria eles eram especialistas em outros países. Então já Ah, era muito mais velha, né, com ok. certeza, era mais experiente que eu. Aham. E aí eu fui a última a ser entrevistada. Ok. Aí eles me chamaram pra sala, né, e tinha uma banca com 6 pessoas. Ok. Eram o chairman, o vice-diretor e tinha 2 residentes. Aham. Na hora que eu passei, eu passava em pé na frente deles ainda, eu lembro, eu caminhava e sentava numa cadeira de frente. Na hora que eu passei, eles não me deram nem oi, eles olharam pra mim e falaram assim: "Quantos anos você tem?" Eu falei: "Deus, eu não aguento mais". Aí eu falei: "Eu tenho 22". Aí eles falaram assim: "Mas você é muito nova". Eu falei assim: "É, mas eu ainda tô na graduação". E aí eles começaram a perguntar mais na minha experiência da graduação, durante a graduação, por que Aham. que eu estava aplicando e tal, tal, tal. Foram muito simpáticos, o chairman de lá é muito legal, Aham. o diretor, ele foi muito simpático comigo. Perguntaram algumas coisinhas específicas, tipo: "Ah, quantos tratamentos de canal em molares você acha que você fez durante a graduação?". Umas Ok. coisas assim, que eles queriam saber. Uhum. E aí, no final, eles falaram assim, o diretor falou: "Olha, eu tenho que te falar uma coisa". Eu falei: "Tá bom". Aí ele pegou e falou assim: "Você é a entrevistada mais nova que a gente teve". Olha Aí só. eu falei, aí ele falou de um jeito, eu falei: "Mas isso é bom ou é ruim?". Ele falou assim: "É bom, e você é a única que tá na graduação ainda". Aham. Aí eu falei assim: "Ah, que bom". Aí ele pegou e falou assim, aí ele no final ele falou: "Olha, se você não passar dessa vez, aplica o ano que vem". Aí Olha. eu falei: "Ok, tá bom". E Aham. depois a gente saiu, os residentes conversaram muito com a gente, e eu saí, assim, certeza que eu não, nossa, eu achei que foi uma destruição, né, por É mais mesmo? que a entrevista, hoje eu vejo que a entrevista tenha corrido muito bem, mas na hora, como eu estava nervosa, eu foquei só nisso, sabe, de Sim. como eu era nova e como eles focaram nisso também. Uhum. Porque antes da entrevista todo mundo vinha e focava nisso, durante a entrevista eles perguntaram sobre isso, Uhum. aí depois os residentes falaram que não, que tipo, eles me acalmaram muito. E aí eu pensei, falando com meu pai, com a minha mãe também, a gente pensou assim: olha, tem duas opções. Ou eles vão ficar inseguros de pegar uma pessoa dessa idade e depois, às vezes, não ser o que eles queriam, Aham. ou eles vão falar: olha, é o diferencial, uma característica única, vamos pegar, a gente precisa Olha, de diversidade. eu acho que eu realmente acho que você tem que pensar por esse lado, Giovana, sabe. É, Porque, uma vez que eles te abraçam, eles não vão soltar, sabe. Acho que é uma característica do americano, porque eles são bom, você sabe, eles são reticentes, não sabe,
Mas é aquela história, o meu irmão ele tem uma analogia muito bacana. O americano, ele é difícil te convidar para ir para casa dele, mas quando ele te convida, você pode até abrir a geladeira da casa, sabe. Exato. Então pode ser, sabe, você sendo chamada para poder fazer parte disso, tendo deixa esse negócio de idade de lado, sabe. Você vai ser, então, uma aluna ali do Advanced Education, e eles vão te abraçar, vão te proteger e te dar todo o apoio e suporte necessário, sabe. Isso sem Eu dúvida também nenhuma. acho que assim, eu acho que é igual eu te falei, tem 2 lados, né, então basta ver o que encaixa para eles. Eu não tô com expectativa 100%, porque tô me preparando já para as outras. Claro. A gente não pode contar com uma coisa que não tá certa, Aham. com certeza, mas se eu mesmo se eu não for aceita, foi uma experiência muito boa para mim, passar por uma entrevista de uma vez Aham. só, ainda na graduação, Sim. então foi muito legal. E você tem outras, entrevistas? Não, eu só apliquei para Ah, Simvention, bom, é verdade, você falou no começo. só Agora, apliquei pra ela. uma coisa que você Eu tô focando para fazer o boards, e aí a ok, partir de agora, aí sim eu vou aplicar para um leque maior. tá. Boards, o parte um, 2 ou o integrado? Eu vou fazer integrado. O integrado, ok. Isso é uma coisa que eu também tenho pensado bastante em fazer. Tenho conversado com alguns colegas que trabalham comigo também, para fazer o levantamento de material, para poder começar a me preparar. Você tem sentido alguma área que você vem estudando para a prova que tem sentido um pouco mais dificuldade ou não? Olha, eu acho que, isso é uma dificuldade talvez minha pessoal. Prótese eu tenho achado um pouco Ok, mais pesado, ok. entendeu. Eh, eu tinha muito medo da patologia, porque todo mundo Uhum, falava muito da patologia, mas eu tive uma experiência boa. E ok, também por sorte que no integrado, né, eles focam mais na área clínica. tá. Então Então isso eu vou dar uma sugestão para você de uma entrevista que ainda vai sair, olha, spoiler, que vai chegar. Uma amiga minha que fez a prova, ela disse que caiu muita coisa sobre ética. estou estudando hoje, inclusive. Exato, então ela disse que caiu bastante questão de ética. Uhum. Entrevista com a doutora Juliana Kenji, não perca, ficou muito legal. Ela contou um pouco sobre a experiência dela na prova, no Integrated, e eu acho que vai ser, assim, de uma ajuda muito grande Com para o certeza. pessoal que quer vir para cá. E acho que até mesmo pela questão da prova, em vez de ser dois tipos de prova, em 2 dias diferentes, com uma diferença de data tão grande entre uma e outra, você conseguir fazer tudo em 2 dias só, já resolve, já acaba tudo, eu acho que Vai ser é legal porque, ótimo. por exemplo, até no grupo do Dr. Jim, poucas pessoas fizeram integrado, Sim, sim. pouquíssimas. Então, Aham, tem um grupo de estudo também que um pessoal que está estudando para integrado, que às vezes a gente fica meio que sem rumo, né? Porque quem já fez o parte um, parte 2, eles podem dar conselho sobre aquilo lá, mas claro. o integrado poucas pessoas fizeram. Uhum. Então é meio difícil mesmo começar a estudar. Eu lembro que eu demorei um tempo assim para me situar, pensar, olha, eu vou estudar por esse método, depois vou fazer isso. Ok, ok. Você tem a data agendada já para a prova? Não, eu tô esperando a atualização do meu ICI, né, pra eu poder, Ah, tá. porque como Ok, eu fiz a tradução, eu ainda estava na graduação, a minha grade não estava completa. entendi. Aí agora eu tive que atualizar ele, aí eu tô esperando eles me enviarem, que eu acho que é Poxa, semana. ainda é mais bacana isso, porque a São Vincent ter aceitado a sua grade não totalmente completa ainda também? Eu Poxa, mandei um e-mail antes, eu mandei e falei: sim. "Olha, gente, eu ainda tô na graduação, tem a possibilidade de eu aplicar?" Eles falaram: "Se contanto que você termine antes do programa começar, você pode aplicar." Ah, que E legal, depois eu fui verificar outros programas, bastante do ADD, e você pode. legal. Agora você mencionou, durante o dia da entrevista, bench test. Uhum. No que consiste o bench test? Olha, o bench test pra gente foi, eles pediram o preparo de uma coroa total, Uhum, foi de um incisivo central, ok, um preparo para restauração MO de um molar vamos inferior lá. e um acesso de endodôntico do incisivo No central. molar, no Instituto Central? Incisivo central. Ah, e naqueles dentes de plástico? Isso, Manequim, isso, foi no manequim. tá.
eu tô fazendo uma analogia com a prova que eu fiz para poder estender a limited license que eu tenho aqui em Massachusetts. Eles pediram para fazer a a prova na época chamava NERB, hoje mudou para o CDCA, Ah, que tá. era mais ou menos isso. Só Uhum, que eu precisei fazer um preparo de coroa total no incisivo central, um tratamento de canal completo no outro incisivo central, entre o esquerdo e direito, uhum, uma cirurgia de acesso no primeiro molar superior, direito, uhum. e um preparo de prótese fixa entre o segundo molar e segundo pré-molar esquerdo, inferior, sabe. Entendi. Aí já é mais coisas. Então, teve um pouco mais, mas é interessante porque a filosofia, a ideia realmente é a mesma. É, E o seu eles você aprofundaram um pouco mais, né, porque agora você, esse bench test é feito em cadeira odontológica, com manequim na posição paciente operador, e como que é? dessa forma, eles têm várias equipos, né, lá Aham, no instituto mesmo, e aí coloca cada aluno em um, eles dão uma folha pra gente conseguir anotar tudo certinho que é pra fazer, e eles dão o número dos dentes. ok. Aí você fica lá fazendo, é isolado, né, cada um, e os Número residentes dos dentes, vamos voltar um pouquinho. A denominação dos números aqui são diferentes da do Brasil. é, tanto que Como que quando eles foi deram isso? o número, eles falaram: "Gente, eu só vou", eu lembro até hoje o residente falando: "Eu só falo uma coisa, não erre o número do dente, porque não é o mesmo". Aí ele ainda falou: "Não é o mesmo do Brasil, não é o Uhum, mesmo de não sei aonde", aí eu é. eu aqui na minha cabeça: "Não vou errar, não vou errar". Não, porque isso realmente pega. É, Eles falaram que a pessoa que errasse o número dos dentes já estava automaticamente fora, aham, falaram que é, não ia considerar mais nada. é. Aí eu falei: "Não", eu lembro que eu contei certinho os dentes, eu acho que eu contei umas 4 vezes antes de começar. Eu já estava Mas careca, sabendo que estava certo, mas eu falei: "Vou contar de novo". não, mas é melhor. Não, é a melhor coisa, porque é uma coisa totalmente diferente, que eu particularmente aprendi isso, assim, passando por cima, no meu primeiro ano de anatomia odontológica, falando das diversas formas que se tinha para fazer a denominação de dente. Uhum. Daí você chega aqui e você começa a trabalhar e você fala que eles falam: "Olha, tem tratamento de canal no dente número 8 para fazer". Fala: "8? Não, nem existia. Não, então, que dente 8? Não, 21. Ah, não, 21 eu sei qual é. Não, é o 11. O 8 é o 11. Ah, não, o 11 eu sei, mas não, o 11 é central. Não, o 11 que a gente conhece aqui é o canino". É, é verdade. Então, no começo, eu tinha que ter uma cola do lado do computador para poder saber exatamente aonde que para onde que eu estava indo. O que me ajudou é que eu fiz um internship numa clínica particular aqui na Flórida, Ah, no você período que eu conseguiu, estava de que pô, férias. isso é legal. E aí, eu lembro que nessa clínica que as assistentes eu cheguei nas assistentes, eu falei: "Gente, eu preciso de ajuda", no meu primeiro dia. Aí elas me ensinaram, Aham. elas foram super legais, e aí me ensinaram o sistema de número e tanto de pediatria também, que é o A, Ah, B, sim, C. ABCD, isso. Aí eu lembro que foi no meu primeiro dia, eu falei: "Gente, no meu primeiro dia eu já não sei nem os números". Aí eu lembro que aquilo me marcou e eu acho que eu nunca mais vou esquecer, porque elas me ensinaram no primeiro dia, logo de Poxa, ver. então você foi fazer esse bench test já com uma experiência dentro disso, você não foi totalmente crua, você já sabia que a numeração era diferente. Ah, não, já Ah, sabia, legal, já sabia. legal. E aí eu achei interessante também que eles falaram: "Olha, se vocês errarem o número do dente, você tá automaticamente excluído". Uhum, Aí passou um tempo e daí eles falaram assim: "Essa é a única maneira que vai te excluir. Agora, o bench test você pode fazer tranquilo, faz do jeito que você consegue, você uhum. não vai ser excluído se você fizer uma coisa mais ou menos. A gente Ah, só quer ok. saber a base do que você tem". Ok, Então ok. isso foi muito importante. Eles falaram: "Olha, não é o bench test que vai seal the deal, Aham, é a entrevista, mas só que o sim, bench test a gente quer ver a forma que você trabalha. legal, O legal. jeito que você aprendeu é o mesmo Poxa, embasamento da gente". eles ajudam mesmo, hein. Nossa, onde que você pensa que o pessoal que vai fazer uma seleção desse tipo fala um negócio desse? A E foi o gente diretor que falou pra gente, não foi o residente, foi o diretor. aham. Ele falou: E "Olha, a gente quer ver a maneira que vocês fazem, eh, aham, a gente não quer ver uma", eles ainda falaram: "A gente não quer ver uma coisa sloppy, mal aham, feita, mas sim. a gente", entendeu? Mas eles Uhum. falaram: "Não pilha no bench test". Aham. Poxa, isso é importante demais. Eu quando Me fiz acalmou tanto que eu acho que eu fui muito bem no bench test, porque eu fiz ó, tão ótimo. rápido.
Fiz tão Quan- tranquilo. Quando que você fez o bench test? Quando? Quando isso? Eu fiz a entrevista de manhã e à tarde foi o bench test. Mas foi dezembro, janeiro? Foi em outubro. Outubro. Foi Poxa, outubro. ok. Aham. Eles deram que vão dar as respostas em março. Legal, legal. Poxa, olha, fingers crossed. Legal, Mas meu. vamos ver, né? É, bom, vamos imaginar que não aconteça. Uhum. Existe algum programa que você chegou a pensar em fazer? Porque você aplicou para um ADD, um Advanced Sim. Education. Você chegou a pensar. Bom, você disse no começo que achava que a sua única opção seria o Advanced Standing. Uhum. Existe alguma localização geográfica que você se interessaria mais, que alguma escola que você já tenha ouvido falar, que você, puxa, eu gostaria de ir para lá? Então, eu tô meio que igual passarinho, né? Onde o vento bater, eu tô indo. Você vai, legal. A minha prioridade é passar em algum lugar e eu vou. Aham, não. Para estudar, assim, eu não tenho uma prioridade estabelecida. Aham, Mas eu priorizo o ADD ou aham, o Advanced Standing. ok, ok. É os dois que eu priorizo, porque os dois me dariam licença na Flórida, Ok. porque eu penso em voltar depois, ou para Flórida ou para o Texas. Aham, O ADD já não me dá no Texas, mas o Advanced sim. o Advanced, Então, tá, exato. é. Então, é os dois programas que eu vou aplicar. Eu não vou aplicar para nenhuma especialidade. Tá. Ok. Bom, isso também, você começa agora e nada impede mais para frente, você também É, porque é o e meu faz plano. Eu disso. quero primeiro fazer o general e depois eu faço uma Aham, especialidade específica. Até porque eu acho que se eu aplicar para uma específica, eu não tenho tantas vantagens. Eu acho que eu posso trabalhar mais no meu currículo ainda para ok. depois passar. Pô, isso é muito legal. Tem alguma área dentro das especializações que você tem mais, assim, carinho, mais, Eu gosto assim, de endo, ok. gosto de prótese Aham. e eu tô com o coração aberto para orto. É Então, mesmo? Abriu é, o coração para orto? eu tô tentando abrir ele. Eu espero que nesses 2 anos de ou ADD ou Advanced Standing caia um raio na minha cabeça e Ah, eu gosto da orto, eu só não me apaixonei ainda, entendeu? entendi. Então, eu tô indo de coração aberto, vai que eu mudo. Poxa, Mas que por legal. enquanto a prótese De repente você pode deixar algum dentista no norte do Brasil bastante feliz fazendo isso, né? é mais por isso também. Não, mas segue seu coração. Eu acho que, poxa vida, eu não tenho, assim, meus pais, eles estavam completamente fora da odontologia, mas uma coisa que eles sempre falaram, acho que todos os pais falam, segue aquilo que você realmente tem, que você gosta, E sabe? não tem nenhuma área assim que eu deteste, entendeu? Eu sei o que eu Aham. não quero. Então, já, por exemplo, pediatria, eu já excluí 100%. Então, por exemplo, vai que eu me apaixono na pério ainda. Então, eu tô aberta. Olha, nunca diga nunca. É que você começa e desperta esse coração aí para pediatria. Nos meus internships, tudo que eu fiz, não consegui. Não foi. Mas é diferente, viu? Eu vou dizer para você. É diferente. É, Eu é. vivi isso, assim, durante o meu internship. Aham, Eu atendia crianças no Brasil também, no consultório do meu pai, desde o primeiro ano da faculdade, nas férias eu trabalhava. aham, sim. Então, eu tive as duas experiências, assim, realmente é É. muito diferente. Aqui é legal que você pode sedar mais, né? Isso. Mas não foi, mesmo assim. Não, eu sei. Eu falo que a pediatria é um chamado. Eu acho que a pessoa já nasce para ser cirurgiã. Odontopediatria é um chamado. Em 2018, tive a oportunidade de ir para Araguaína. Eu fui dar uma palestra na universidade lá no Tocantins, e eu tive a oportunidade de conhecer uma odontopediatra que era professora da faculdade. Meu, você olhava ela, como ela lidava, é um chamado, sabe? E não só isso, todo mundo que, sabe, que se É, dispõe a fazer, poxa, eu respeito demais. nossa, Eu eu acho, admiro. Para mim, eu acho que sim, dentro da odontologia é a especialidade que eu mais admiro. sim, Isso eu sim. falo para todo mundo. E porque realmente, gente, se você passa um dia num consultório pediatra, É, passa um dia.
Eu sempre né? falei, passa um dia que você vai me falar. Então, eu acho assim, eu admiro demais, mas Aham. eu não consigo, eu não consigo Não, mas isso sem problema. entender. Da mesma forma que o odontopediatra falar: "Eu não aguento endo, eu não aguento pério, eu não aguento prótese". Eu tive uma roommate, que ela foi minha roommate durante a faculdade inteira, e ela Aham, era minha dupla de tudo. E sim, ela entrou na faculdade falando que queria pediatria e ela saiu falando que queria. E sim. você via o jeito que ela lidava, é incrível. E ela sempre falou: eu odeio atender adulto. Eu odeio adulto, eu odeio, ela falava. Aí nas clínicas, eu passava todos os meus pacientes de pediatria para ela e ela E me ela passava de passava os pronto. adultos. Então aí Mas foi, é, balançou. não, mas é isso mesmo. Acho que cada pessoa tem a sua vocação e cabe a cada uma delas descobrir e saber para onde que tem que ir, sabe? Sem, claro, fazer desmerecimento de nada, de nem Não, ninguém, sabe? é igual você Porque falando, eu tô aberta a todas as especialidades. A pediatria realmente não foi o meu chamado, mas é não, igual você falando, excelente. eu pendo muito para endo. Eu gosto Aham, muito da endo. E a prótese também me pega em vários aspectos. sim. Existe Então, algum aspecto da prótese que você assim gosta mais? Eu digo isso porque hoje, bom, pelo menos quando eu terminei a faculdade, a prótese era prótese total, parcial removível, fixa e implante estava assim muito no muito começo. pouco, né? Tem alguma área dentro da prótese que você goste mais? A implanto foi muito legal para mim. Eu tive uma experiência muito legal na faculdade, na clínica de implanto. A Uhum. gente pôde fazer o procedimento, pôde acompanhar vários casos. Então, isso foi muito legal. E Quantos implantes você chegou a fazer na faculdade? Você lembra? todo aluno pode fazer um. Ok. E aí, depois desse um, os professores vão decidindo se você faz mais ou não. Mas o Ah, máximo que você consegue fazer é dois. É ok. porque o fluxo de paciente é muito grande, então a gente não pode demorar. Então, eu fiz dois. Você fez 2, então você O máximo que eu cumpriu. podia. Era dois, então eu fiz Ok. dois. Olha, poxa, Então, a legal. implanto foi muito legal, porque você tem a chance de ver o antes, durante e o depois. Aham, E a prótese em si, eu acho que ela é muito satisfatória. Eu ok. acho que a prótese, ela meio que resume a odontologia, né? Você Tá. devolve tudo que o paciente perdeu. Uhum, Então, para mim, foi uma coisa que me pegou muito. E eu atendia muito pacientes de idade, pacientes ok. idosos. Então, eles são, os pacientes idosos, eles têm uma coisa a mais, né? Eles rompem de Tem. uma forma diferente, eles agem de uma forma diferente. Então, é Uhum. muito legal. Eu achei que isso que me pegou mais na prótese, assim. Prótese total também? Prótese total, prótese parcial. Não, eu digo prótese total porque é realmente uma coisa que não eu ainda sinto um pouco de, assim, não para mim, do jeito que eu vejo, às vezes funciona mais ou menos como uma loteria, dentro da prótese total. É, Sei que vai me doer falar isso, meus professores de prótese total ainda sou muito próximos deles ainda, gosto muito deles, mas acho que a primeira coisa que particularmente eu vejo é a motivação do paciente. Primeira coisa, sabe? Eu acho é, que paciente bem motivado já é quase 90% do sucesso garantido. Ao, exato. ao ponto que aquele paciente que chega já xingando, já reclamando de tudo, nada tá bom. Ele pode ter o maior rebordo de osso, aquela coisa ideal para poder estabilizar e ficar. Não vai dar certo. Não vai dar Durante certo. a graduação, eu tive sorte que eu peguei pacientes que estavam Sim. dispostos, queriam. Uhum. Sim. E na clínica do meu pai também eu peguei os mesmos casos. Mas é Ok. igual meu pai me falava, Giovana, você tem que entender que eles, é uma clínica particular. Então eles estão procurando porque eles querem, eles precisam. Aham. Não é todo paciente que você vai pegar que vai vir assim. Aham. É. Não é todo caso que você vai pegar que vai vir assim. Se você Uhum. trabalhar na rede pública, meu pai foi presidente do CEL no Brasil. Não sei se Céu. o CEL é o SUS, a clínica de SUS, especialidades no Brasil. Ah, ok, ok. Então eu também tive a oportunidade de ter a experiência do SUS. Aham. Então, você já viu um público totalmente diferente. Você já Diferente. vinha com 10 pedras na mão e Aham. uma arma na outra. É. Então, esse foi um lado também que me decepcionou um pouco. Não decepcionou, mas fez eu ir para endo, Aham. entendeu? Não, entendi. Com E certeza. é igual, cada especialidade tem seus prós e contras, né? Mas esse realmente na prótese foi difícil. E é igual eu falei,
Tanto que eu falei do lado positivo, que os pacientes idosos têm uma forma diferente, mas no lado negativo também. É, não, Então, você tem que ter muito jeito, você tem que ter muito jogo de cintura, você tem que ter se o paciente não está disposto a fazer tudo, você ainda vai ter que convencer, aham, é. então é diferente, É, são mas 2 lados muito não, isso com certeza, porque você consegue, ter uma comunicação eficiente com um paciente um pouco mais velho, do que uhum, com uma criança de 4, 5 anos. Isso aí, sem com dúvida, com entendeu? certeza. Mas eu não posso falar, poxa, porque é aquele negócio, eu não critico aquilo que eu não sei fazer, Exato. sabe. Eu Então, não, sabe, a pessoa gosta, faz, ótimo. Como você disse, aqui nos Estados Unidos ainda tem a possibilidade de um óxido nitroso, a criançada senta, fica doidona e é o único e jeito de você formar. você atende. Mas, poxa vida, eu acho que a a sua disposição, acho que a sua garra, a vontade realmente é o que faz a diferença, Giovana. E eu Obrigada. quero, poxa, não, realmente, parabenizar você pela, poxa, já foi uma super vitória ter conseguir esse chamado para, ainda antes mesmo de ter concluído, ter colado o grau, para poder fazer uma entrevista numa faculdade, num programa internacional, olha, Graças he a Deus foi Dream, hein. não, como a gente fala aqui, ó, hats off, olha, parabéns, meu, Obrigada. O Dr. Dream com certeza foi muito legal. É, não, e eu queria realmente, agradecer e, poxa, é uma satisfação muito grande quando a gente vê, o sucesso das pessoas, sabe. Porque quando o Dr. Christian e o Dr. Michel me chamaram para poder fazer parte do grupo como afiliado, eu sempre tive a oportunidade de falar para eles que eles colocaram em prática uma coisa que eu sempre sonhei em fazer, sabe. uhum. E eles tiveram, o conhecimento, o resource para poder colocar tudo junto e fazer o negócio decolar. E Fizeram de uma forma muito boa, né, igual eu te falei antes, pra mim eu só tinha um caminho, era o Advanced Standing e era aquilo, e eu tinha que fazer isso, 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 e aí eu uhum. entrei no Dr. Jim e foi Sim, uma e revolução. mudou tudo. Agora, você ouviu falar do Advanced Training em que momento na sua vida? É porque eu Ok, pesquisava muito, eu sempre quis fazer odonto e sempre quis exercer aqui, ok, então eu comecei a pesquisar no primeiro ano da faculdade. legal, legal. Então, e quando você pesquisa assim, online nos websites das universidades, a primeira opção que eles te dão é aquela. Sim, É muito, ainda mais tipo 4 anos atrás, 5 anos atrás, eles não falavam muito de ADD. Eu nunca tinha ouvido ah, falar do ADD. E aham, eu precisava. sim, Igual eu falei para o Michel uma vez, eu falei, eu não era leiga totalmente, né? Então, aham, e me ajudou demais. Imagina para pessoas que nunca nem ouviram falar do processo. sim. Quando eu terminei, para mim era uma coisa, assim, totalmente impossível. Não tinha É, como, e não bom, primeiro que a gente não tinha o recurso que se tem hoje, online, uhum, e se você soubesse de qualquer coisa, primeiro que demorava muito para você conseguir o endereço, para você ligar do Brasil para cá, era impossível. super caro, sabe, e não tinha como quer dizer, até tinha, mas você ia ter que se desdobrar muito mais, e hoje está tudo ao alcance do Hoje, do ai, do as teclado. entrevistas sendo online. É, não, então, é verdade, é verdade. Só para eu puxar um pouco a sardinha para o meu lado, deixa eu só perguntar, você chegou a conhecer o blog Dentista Brasileiro nos Estados Unidos? Antes do Dr. Dream, não. Ok, não, Eu conheci no grupo do WhatsApp mesmo, porque mandavam e tal. E sim. no grupo de estudos que a gente tem um grupo à parte para estudar pro board, as pessoas sempre mencionavam. Aí eu conheci. Não, não, tá bom, é Mas porque, foi pela foi do foi foi só perguntando também, porque, foi a minha intenção com o blog, sempre foi mencionar a possibilidade que é possível, tem como, mas eu fico feliz de saber que você que pesquisou tudo por conta, chegou até aqui
num processo tão difícil, tão competitivo, e está agora esperando um resultado positivo. E, ó, torcida Obrigada, realmente para que obrigada. consiga. É, vamos lá. Se não for também agora, vai ser no próximo, e aí a gente Com vai. certeza. Não, com certeza. Olha, Giovanni, eu queria agradecer muito, muito o seu tempo. Eu Obrigada eu. eu não sei se eu cortei muito do seu período de estudo. Tranquilo, estava precisando de um break. Não, ótimo. Mas olha, sucesso, muito Obrigada, estudo. Precisar de alguma coisa, nós muito. estamos aí e torcendo. Tem data para sair o resultado? Em Eles março? falaram em março. Ok, Então ok. vamos ver se até março eu recebo pelo menos uma de rejeição para eu move on. Continuar andando. Olha, muito legal. Giovana, parabéns mais uma vez, Obrigada. sucesso Para você e também. a gente se vê.